Ao vivo chegando. Nesta semana, chegando com muita história boa para contar, trazendo um mundo Osho, um momento do mundo Osho para a gente compartilhar com os amigos e estar aqui nessa energia de amor, de celebração e de muita busca e dando muita risada. Boa noite, Sufi! Boa noite, Amina, Dívia, Didi. Ah, Dívia Mina, a Mina Dívia. sim, agora a gente Ainda tem não muitos sei, nomes. tem mais nome A entrando aí. gente tem muitos nomes. Eu já ganhei dois na minha certidão de nascimento dos pais, né? Eu Depois também, veio né? do Oxo e agora do Sahai. Então, Tá uma enorme. coleção de nomes. Caiu o fone aqui, me entusiasmei com os Ai, nomes. Então, purgou. a gente espera um pouquinho as pessoas entrarem, tá? Enquanto isso, ficamos dando os recados e a É, Mina vai compartilhando nos grupos de Facebook do Osho que nos é, apoiam. eu tenho uma informação para passar. A gente está sem a página Osho Sem Fronteiras caiu novamente, né? Então, Foi, assim que a gente foi derrubada, conseguir, foi derrubada de novo. tá? Foi Pior que tem derrubada. uma página que é super mentira, assim, que o Sananda já mandou 20 vezes para lá, acho que chama Osho, alguma coisa assim, uma página que é super, e os caras não derrubam. Aí, justo o Osho Sem Fronteiras, né, que é uma página bacana, legal, enfim, né, mas já já ela estará de volta, tá, para nosso É, transmissão. é assim, Osho e a instituição são duas coisas separadas, né? Por isso que a gente deixa claro aqui. Na verdade, esse canal é um canal rebelde, né? Porque a gente não tem autorização de ninguém, a gente não precisa de autorização de ninguém, tampouco porque só contamos histórias, não vendemos nada. Aliás, daqui uns dias talvez a gente venda umas camisetas proporcionais que estamos preparando para arrecadação de recursos para esse programa. Pô, vai precisar de grana para daqui a pouco substituir as máquinas que já estão velhas, né? E quase dando pau. O pessoal aqui trabalha nas horas vagas. Então, o que a gente faz é diferente porque a gente não tem compromisso com patrocinador, com ninguém, Né? nem o que nos ajuda são simplesmente nossos doadores. Então, neste mês de aniversário, estamos completando 4 anos, dia 28 de setembro, exatamente. Começamos numa segunda-feira, foi a única, depois foi para as terças, e este episódio é o de número 161 do HCO. A gente vai rodar alguns cortes de celebração dos 4 anos, estamos preparando esse material. A verdade é que a gente, nesse tempo todo, a gente se diverte muito. Essa é a motivação da gente estar aqui, É, porque a gente se conheceu por conta da importância do Osho na vida de minha e da Amina, da Didi. Parita, da Didi, e a gente teve esse vínculo num reencontro da gente gerou este programa, que não havia nenhuma pretensão disso no início, mas foi acontecendo e a gente foi dizendo sim, e estamos aqui hoje, completando 4 anos e 161 episódios. Em tudo quanto é canto do planeta, a gente fica muito feliz de fazer isso. Então, fiquem atentos que esse mês a gente, no Stories, a gente vai rodar alguns cortes do HCO, tá Para prometido. lembrar, para É, emocionar, e para a pequenos gente cortes, né? revisitar, se for o caso. Ah, deixa eu rever essa entrevista. Vou lá no YouTube, né? Coloca lá que tem nas playlists e pode Isso. rever, de repente, alguma outra entrevista, né? Aproveitar esse grande acervo, né? Que está sendo criado ali, né? A gente dá boas noites aqui para o pessoal que está aqui, a Trisha, a Shobana, João Batista, Oba! Piragni, boa noite. Boa tarde, bom dia para quem nos assistiu, boa Ah, é. madrugada quem nos assistiu Quem depois, vem porque do estamos aqui Japão?
É, Isso, Histórias com Osho, qualquer coisa na internet que fica ali, as pessoas assistem nos mais diversos lugares. Como a gente grava muito com outros locais, tem que ver a questão do fuso horário, às vezes dá umas atrapalhações. confuso horário. Então, com o fuso horário, mas a gente vai indo. Vamos começar. Boa noite, Git, está nos assistindo aqui também, estou vendo. Vamos começar com os nossos agradecimentos. Equipe HCO, Miguel Fine, Parita, Catarina Lira, Gisele Garcia, a nossa fotógrafa Gisele Catarino, que nos presenteou já em 2 temporadas com fotos para a gente fazer a arte de divulgação maravilhosamente criada pelo nosso Miguel. E aqui a gente agradece também então a Gisele, o perfil dela para quem quiser olhar no Instagram, @gmeguia, Guia. Aí vocês encontram o trabalho da Gisele de fotografia, inclusive, né? Bem bacana. Ah, nós agradecemos também aos grupos de Osho que transmitem, ao mesmo tempo que a página Divia 10, onde se origina, transmitem também essas entrevistas, que é o Osho Sem Fronteiras, que foi tirado do ar mais uma vez pela instituição, e o Nelsânias, a Nova Realidade, Francisco Siqueira. Então a gente espera que o Osho Sem Fronteiras volte logo e que continue aqui com a gente, como está desde o início. Aliás, a primeira transmissão foi lá, né? Agradecendo ao Sananda e o pessoal todo que de apoio lá. E nossos votos para que consigam retomar isso logo. Isso acontece às vezes com direito autoral, a gente sabe essas coisas. Teve uma entrevista nossa, foi derrubada pelo Facebook porque confundiram a voz do entrevistado com um contador de histórias americano. Aquela voz já registrada e de alguma forma coincidiu, ficou parecido, os caras nos derrubaram logo depois da transmissão. Ficou uma semana para a gente conversa daqui, conversa dali com os detentores dos direitos, inclusive. Aqui está o nosso Zé Ramalho aparecendo no canto da tela. Seu Zé, coisa de casa, né, gente? Então, a gente agradece também aos nossos apoiadores. A Mina Dívia deixa nos comentários fixos a chave Pix para doações. Então, a gente agradece muito todos que já doaram e que continuam fazendo que a gente consiga manter esse trabalho ainda por um bom tempo, porque a certeza que nos dá a cada nova entrevista que a gente grava na semana que vem mais duas, é a certeza de continuar, porque tem muita gente interessante, tem muito conteúdo interessante para ser compartilhado, inclusive com o nosso convidado, que a gente já vai chamar daqui a pouco, assim que terminar os recados. É, agradecemos também a nossa querida Sanguinha, que é um Tá grupo aqui. pequenininho de pessoas que está sempre aqui com a gente, e daqui a pouco você vai que nem uma pedra na água, assim, ela vai se esparramando. A gente tem uma média de 1.200 views, mais ou menos, por episódio, média, né? Tem uns que vão lá em cima, outros mais embaixo, mas na média é isso. E um recado importante também, conectado com o que a gente falou há pouco, nós deixamos claro que nós não somos um canal oficial do Osho, não temos nenhum vínculo com a Fundação Osho Internacional. Isso, é apenas uma brincadeira de amigos, contadores de histórias. Histórias com hoje. Exatamente. Melhor que Netflix. Muito melhor. Gente, mais um recado antes de chamar o Nirava. Nós temos, o HCO tem playlists completas no YouTube. Nós estamos criando uma playlist só em inglês, porque vai ser divulgado isso. Estamos esperando terminar, concluir esse trabalho.
Foram 44 ou 45 já entrevistas em inglês, que a gente Internacionais. É, vai colocar só em inglês, para não ficar esse blá 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 aqui com quem não fala português, né? Então as hum, pessoas nos pedem para botar só a entrevista em inglês, então já existe uma playlist, já tem algumas coisas lá, mas a gente vai deixar lá completinha em breve, sim. né? Então é isso. Vamos lá? Vamos, vamos lá. Mira! Dá, mas só um pouquinho, peraí. Só mais uma coisinha, só para deixar claro. É no YouTube Divia 10, Divia 10 HCO, é isso? Isso. Tá. Mirava, chega mais. Pode entrar, querido. Yes! Chegando! Bem-vindo! Chegando! Que maravilha, Muito bem-vindo. bom! A gente já estava conversando um pouquinho nos bastidores, né? Já vimos que temos muita história para contar e, e aí a gente vai começar lá do início, né? Como é que o Osho entrou na sua vida? E como é que foi que foi que aconteceu depois? E aí vai. Então, em primeiro lugar, boa noite para todo mundo que está assistindo essa Boa noite. conversa aqui entre amigos, né? Nós que entramos numa linha extraordinária, assim, que a gente poderia considerar como uma bênção extraordinária também. Mas eu conversando com a Biru antes de entrar, quando me foi feito a pergunta se eu toparia, né, fazer esse bate-papo com todo mundo, o Abiru me contou uma coisa que mudou muito o meu entendimento sobre por que eu entrei na linha do Sanias. É, E ele disse uma coisa assim muito interessante, que foi o Prashanti trabalhando na Rússia e aonde o número de sannyasis vem aumentando bastante, a divulgação do trabalho do Osho, e nós estamos falando da Rússia. Para Chantan? Ora, é para o Chantan. Prashantan, Isso. ora, Uhum. o que é a Rússia? A Rússia é um dos participantes da Segunda Guerra Mundial. E se eu me lembro bem, as estatísticas de qual é o percentual de sannyasis que participaram no início desse contato com o Osho lá a partir de 1970 em diante. Foram exatamente os judeus, os alemães, os japoneses, italianos e, para grande surpresa minha, nessa conversa com a Biru, os russos. Ou seja, todo mundo que entrou naquilo que eu entendia como sendo um desesperançar. É aquela situação em que você, tendo passado por várias das experiências comuns a todos nós, de trabalho, de família, em contato com religião A, B ou C, eh, enfim, as diversas atividades normais da cultura da nossa vida, vão se decepcionando gradativamente com a impossibilidade de chegar a qualquer tipo de, vamos chamar, felicidade ou satisfação com o viver e ficam meio que. Não, a palavra certa não é desesperado, é desesperançado, ou seja, sem esperança. Ou seja, nenhuma das vertentes normais que a sociedade oferece, ela pode nos dar aquilo que nós hoje sabemos o que seja felicidade verdadeira, Uhum. né? E esses, eu chamei de mitos, né? Eu anotei isso para me lembrar, assim, eu anotei isso como mitos, o mito das religiões estabelecidas. No meu caso, eu me decepcionei com a questão de religião, porque eu fui aluno de um colégio jesuíta chamado Santo Inácio, aqui no Rio de Janeiro,
Uhum. E o que eu vi dentro desse colégio, depois de ter saído de uma escola pública, onde a minha mãe era minha professora, e tive uma prima também como professora no quarto ano primário, a decepção, assim, a visão absurda daquilo que eu estava vendo dentro daquele colégio em matéria de a forma como nós, alunos, éramos tratados, aquilo me decepcionou de uma maneira tal que eu fiz um X, não só na questão do catolicismo em si, mas na religião em si. E isso muito cedo, eu tinha algo entre 10, 12, 13 anos, né? E o que que ficou? Ficou um pouquinho dessa história da religião, porque a família da minha mãe era kardecista, espírita kardecista. E nessa época eu morava em Copacabana, no meio da praia, na Avenida Atã, no meio da praia, e lá do 10º andar eu via todas as noites, e somente nas grandes festas, no candomblé da Umbanda, eu via aquelas pessoas indo fazer uma festa na praia, com flores, dançando, tocando. E eu, menino muito curioso e aventureiro, eu ia lá ver o que que aquele pessoal estava fazendo. E vi ali uma alegria, assim, né? Vi uma alegria, uma coisa muito mais natural, muito mais próximo daquilo que eu era como criança, né? Diante do mistério. Tudo era muito misterioso, né? Aqueles nomes, os nomes dos santos, dos orixás, aquilo tudo me causava muita espécie. E eu conversava então com a minha mãe, e minha mãe então me explicava o que que era aquilo, Uhum. né? Ou seja, eu não deixei de ficar, apesar de ter me decepcionado com a questão religião em si, religião estabelecida em si, eu não deixei de ficar ligado na questão da espiritualidade em si, Sim. do mistério que aquilo representava, Uhum. para o qual, na medida que eu ia aprendendo as coisas na escola, isso, aquilo, eu não conseguia explicar aquilo. É. E a segunda questão é assim, é porque eu vivendo ali em frente da praia, a praia era meu clube, né? Eu fui surfista de primeira linha, de pegador de jacaré, de tabuinha e coisa assim. Então o mar era aquela vida de índio mesmo, né? E teve uma fase, essa fase inicial da minha vida, que eu queria ser um índio. Ah. Hum, Eu queria ser um índio, né? Hum. Meu pai, nessa época, ele tinha com os irmãos uma companhia de navegação com 3 navios pequenos de cabotagem. E todos os lugares que ele ia, eu pedia ao papai, me traz tudo que você encontrar de índio, arco e flecha, tacape, enfim. Eu tinha isso no meu quarto, assim, nas Olha. paredes, eu punha nas paredes, aprendi a usar arco e flecha. E essa vida, ela me parecia assim o real. Ela não me parecia aquela ideia de pecado, disso, daquilo. Eu vivia Ah. um culto da minha fisicalidade, né? Da minha existência física no mundo, cheio de mistério. Eu gostava de subir os morros. Quando foi um pouco mais tarde, a turma do meu irmão começou a sair para fazer escalada e subida de morro em Teresópolis, Petrópolis, eu ia junto. Então, desde o início, isso me jogou de encontro a esse mistério muito grande. E com o resto, eu fui me decepcionando, porque na medida em que eu parti para escolas técnicas e faculdade, eu fui vendo que merda de Quadrado, né? educação, que É. quadrado, que Engessando. enquadramento horrível, que limitação, assim, aquilo não podia levar a nada.
Eu fico Né? curiosa só para ver o momento Caraca, da chegada do lanche nisso tudo. eu gostava de trabalhar na oficina, nas oficinas. Eu fui fazer com engenharia mecânica, fiz primeiro escola técnica de texto. Eu gostava das oficinas, de fazer, de mexer, de construir, de inventar, criar coisas. E uma dessas atividades foi, por exemplo, eu fiquei apaixonado por fogos de artifício, por todo tipo de bomba, de Piromaníaco. participar. Piromanizada mesmo, palavra certa, piromaníaco. Eu participava como Pirogo criança. piramaníaco. Eu, partici- eu morava num prédio que era ao lado da casa do Chateaubriand, que era uma casa normanda lindíssima, com muros de pedra. Tinha um cachorro que hoje a gente chama de leão. E esse muro era a muralha do nosso castelo como criança, do qual a gente Ah, saía jogando bomba em todo mundo, pintando o set mesmo. E isso me parecia vida, né? Essa coisa daquela sala de aula, o professor chatíssimo lá falando besteiras, a coisa da vivência ali com as máquinas era uma coisa que no laboratório era muito mais interessante. uhum. Fabricar bomba era mais... Eu aprendi a fabricar todo tipo de fogo de artifício. Ainda bem que encontrou o Osho, né? Já De pensou? todas as cores. Ufa. Tô brincando. Aí, depois dessa fase de faculdade, eu fui para o trabalho formal. Eu comecei primeiro dando aula na minha antiga escola técnica texto, e como eu era engenheiro mecânico e a escola técnica era do Senai, eles queriam criar um curso de engenharia texto. E dei um ano de aula nessa escola técnica. Cara, que foi um... Meu Deus, foi uma decepção horrorosa. Dar aula para um nível de alunos assim que, caramba, era muito difícil mesmo, muito difícil. Aí depois de um ano eu desisti daquilo, prestei concurso para uma empresa americana na área de fabricante de computadores, que era a Boros, Uhum. depois integrou-se com outra, mas formou a Digital. E fui ser instrutor de hardware na chamada escola sul-americana, né? Latino-americana, que era atrás da igreja da Lapa. Olha que coisa, era um prédio atrás da igreja. Mas aí essa fase de ensino na área de hardware e tal foi muito interessante, porque eu tinha que ir para os Estados Unidos, fazer cursos e voltar para ensinar aquilo ao pessoal, todos os falantes de línguas latinas, né? E no caso, espanhol, português, italiano, francês, eles vinham para essa escola no Rio. Mas eu ganhava pouco e eu estava naquele caminho da ambição de querer ganhar dinheiro, de ter, né, ter meu carro de último ano, de um apartamento de boa qualidade. E aí houve uma oportunidade, eu fiz um concurso para a IBM, entrei na IBM e fui ser analista de sistemas na área de suporte técnico, dadas as características que eu já tinha, né, de ter trabalhado com hardware. Uhum. O E, cara, eu queimei a mufa nessa história. que que significa isso? Queimei a mufa. Mu- Mufa é aquele negócio que você vê nos transformadores, né? Na rua, né? Tem aqueles transformadores enormes e o Aham, fio vem e liga num determinado ponto do transformador, né? Aquilo chama mufa. aham, aham. E É, aquilo ali, às vezes, por causa de excesso de energia, ele queima. Por A isso que mufa é queima. mufa. mufa. A mufa queima e desliga tudo, né? É. Aí eu queimei a mufa nessa história da IBM, porque eu não Vou tinha fim de adotar. semana, eu trabalhava de noite, de madrugada, Você já foi feriado, fim de botando fogo na semana. mufa. Eu Aí, tava Já, queimando porra, a mufa um tempo já, atrás, bem queimando a nessa mufa, cara. pegada.
Em determinado momento, vamos dizer, com uns 10 anos disso aí, eu cheguei à conclusão que eu estava ficando maluco, eu ia enlouquecer mesmo. Não, ou seja, eu atingi essa desesperança em relação, através do trabalho, por mais incrível, técnico e valorizado, eu tinha um salário absurdo, por mais que isso pudesse me, digamos assim, atrair, eu não dava. Eu via assim, cara, não é por aí. Ou seja, o negócio não Você era tinha através de quantos religiões. anos? Você tinha Nesse quantos anos? ponto aí eu tinha uns 28, 29. Tá, tá. E que ano que era, mais ou menos? 28, isso aí é 1979, por Tá, aí, tá. 1979. Só para entender o contexto. E eu Tá. achei, cara, eu vou ficar maluco. Enquanto eu estava igual um maluco, um louco, completamente esvairado, trabalhando feito um condenado para poder atender toda aquela problemática técnica, né, que era de grande dificuldade, inclusive lá pelos finalmente dessa história, eu estava na área de robótica e inteligência artificial, os inícios dessa história. Ó, E aí, no final da história da IBM, né? Mas nesse ponto que eu estou aí, eu estou mesmo enfiado até o pescoço, até o uhum. nariz, na área de softwares e sistemas e Ok. Nina, complicadíssimos. quando foi o turning point? Pois é, o turning point vem exatamente aí, cara. De repente, eu lá me escornando, queimando a mufa e meus colegas estão todos na esbórnia. Né? Eles saíam do trabalho e iam para as esbórnia, para boates, iam para todo tipo de farra que você possa imaginar. Todos casados, como eu. E aí eu disse assim, porra, chega. Eu vou entrar, eu vou me unir com esses caras, eu vou ver se alguma coisa de bom tá nisso aí. E aí eu passei, vamos dizer, um ano, deve ter sido 1978, na esbórnia. Né? Eu chegava em casa de madrugada. Aliás, eu sempre cheguei de madrugada no trabalho, né? Mas aí eu já chegava no trabalho mamado, depois de ter estado em boates, em situações de envolvimento com várias figuras femininas, algumas que ficaram muito minhas amigas, né? Certo. E um ano depois disso, eu vi, cara, não é por aí. E eu saio de uma boate que ficava ali no Lido, né, uma praça em Copacabana, e o dia está nascendo. Eu vou andando para a beira da praia, a antiga Avenida Atlântica, não é a nova Avenida Atlântica, a antiga Avenida Atlântica, sento num banco e quando eu olho, o sol começa a aparecer aquela fimbrezinha do sol lá no horizonte. E eu, de repente, surtei e entrei numa visão da minha vida correndo velozmente para trás, assim, como se eu estivesse vendo a minha vida daquele ponto até em criança, detalhadamente, e depois disso volta até aquele ponto de novo. Quando eu saio desse surto, o sol tinha subido um nada. Tudo aquilo tinha se passado em provavelmente 2 ou 3 ou 4 segundos. E nesse ponto eu digo assim: acabou, acabou, não mais, chega. Minha vida vai mudar agora, já, nesse momento. Eu não vou continuar com essa história e vou. Vai mudar, minha vida vai mudar. Eu não sei como é que vai mudar, mas minha vida vai mudar. Cheguei em casa, contei para minha ex-mulher, né, o que eu vinha fazendo e disse: olha, se você quiser, acabou mesmo, tchau, dá um chute na bunda aí, eu vou embora, faço uma mala, vou embora. Mas não foi o que aconteceu. E aí ela disse para mim: olha, de fato você tem.
tenho visto que você está ficando doido. E há um curso que vai ser dado em Nova Friburgo por um terapeuta muito conhecido, Egídio Vecchio, vai ser um grupo de fim de semana. E eu fiz esse grupo e os resultados são extraordinários. E eu sugeriria que você fosse fazer esse curso. Eu fui. Eu vim aqui para Nova Friburgo, onde eu estou. Aí E até esse hoje. grupo, Nunca mais saí. e esse grupo foi dado dentro de uma grande escola religiosa aqui, né, que tem aqui de freiras. Tem uma faculdade e tem uma escola de primeiro, segundo grau e depois faculdade. E o grupo foi dado dentro desse espaço no fim de semana. E o nome do terapeuta era Egídio Vecchio, o doutor Egídio Vecchio, era um argentino, PhD, 3 PhD, o cara era psicólogo clínico. Ele tinha sido catedrático da Universidade aí de Porto Alegre, tinha casado com uma sannyasi, que o levou para Puna, lá por volta de 1970, e ele voltou de lá sannyasi, completamente transformado. Inclusive, ele escreveu um livro sobre o que aconteceu com ele na presença do Osho. O Osho o recebeu pessoalmente. O nome que ele recebeu foi Savyasati, todo sabedoria. E esse grupo foi uma doideira total e absoluta, assim, porque aquelas técnicas, né, dinâmica de manhã, Kundalini de noite, não sei o quê, grupo daquilo, ver isso, tipo, assim, eu passei por coisas que eu não consigo nem descrever, mas que me disseram assim, é por aqui, é por aí, é por aqui, é por aqui, tá aí o caminho, tá aqui, é isso. E a partir daí, quando eu voltei, eu e minha ex passamos a fazer terapia de casal com ele e a participar dos grupos dele nos fins de semana, alguns fins de semana, uma vez por mês, ele dava curso sobre a própria teoria psicológica, né, de várias linhas, aos sábados. E, na verdade, eu acabei virando uma espécie de auxiliar dele nos grupos seguintes que foram sendo dados. E o mais interessante é que a primeira coisa que ele me deu para fazer na primeira sessão de terapia, de psicoterapia com ele, foi: você vai nesse endereço aqui, telefona para esse endereço aqui, para Madurima, que era o centro de meditação do Osho em Niterói, e pede a ela para gravar 2 fitas para você, uma de uma técnica de meditação chamada dinâmica e outra Kundalini. Você faz isso todo dia, de manhã e de tarde. Quando você, de manhã antes de ir para o trabalho, e de tarde quando voltar do trabalho. E nada de hora extra mais, chega. E eu fiz isso durante um ano. Nossa, nossa. É sempre muito legal quando a gente escuta Eu isso. fiz dinâmica e Kundalini todo dia durante um ano, até que eu resolvi ir para o festival de 1982. Antes de ir para o festival, em 1981, o Tirta foi convidado pela Madurima, lá do Centro de Meditação. O pessoal lá convidou o Tirta para vir ao Brasil dar um grupo, a grupo. Ele deu um grupo em Niterói, teve um evento inicial, foi feito num estádio, esse estádio devia ter, sei lá, umas 10 mil pessoas dentro, Uau, uau. e aquelas 10 mil pessoas foram à loucura com o trabalho do Tirta. O Tirta era assim, meio Gandalf. Não sei se vocês chegaram a conhecer ele. Não, eu não. O O Tirta personagem? parecia um Gandalf, ele Não, tinha o 2 metros Tirta. de altura,
O Sim, não, Tirta o tinha Tirta dois eu metros sei, de não. O altura. Gandalf é o personagem, né? É o Ah, é do personagem. Senhor dos Anéis, né? Ele É. parecia. Tinha poderes assim fora do comum. Ele era capaz de induzir as pessoas a fazerem coisas absurdas assim, para essas pessoas, claro, né? Uhum. E depois ele deu um grupo em Niterói. E esse grupo foi num dia de lua cheia, conjunta com o Vênus, e deu polícia. Foi feito num condomínio. Deu polícia, mas no grupo tinha um juiz. O juiz mandou a polícia a merda. Mas que o negócio, cara, se foi É anos essa vinda do 80. tio. Essa vinda do Tirta aqui foi uma das coisas mais memoráveis. Eu filmei a É, chegada dele no aeroporto. E isso aí aí. houve o grupo que foi feito no Rio, na casa do Puxava, lá no Recreio dos Bandeirantes. Com o Puxava era um Tirta. arquiteto com o Tirta, Com o Tirta. No Pancage, isso? no Pancage, Ah, exatamente. E nesse grupo eu fui nesse grupo, que aí a ex ficou com o nosso filho, o Rafael. Quando ela foi no grupo de Niterói, eu fiquei com o Rafael, e nesse grupo que eu fui do Pancage, ela ficou com o Rafael. E nesse grupo, cara, putz grila, entendeu? É o seguinte, é quase indescritível, quer dizer, teria que fazer uma sessão dessa só para contar essa história desse grupo aí. é. Tá. Mas enfim, foi assim. E nesse dia, por coincidência, chegou a minha carta de Sânias. Aham. Minha carta de Santos chegou no dia anterior, quer dizer, o grupo começou no Uau. sábado, e eu recebi a carta de Santos na sexta, fui para o grupo, recebi o Sânias O do mala. Tirta. O O Tirta. Ah, mala foi o último mala que chegou de Puna, ah, meu mala. Era o último mala. Comigo, teve várias pessoas que tomaram Sânias ali naquele momento, né? uhum. Que eu não lembro mais assim, mas eram personagens. Qual era o Inclusive seu o nome puxavam. e o significado? Mirava Cláudio, né? No, veio só o Nirava o Nirava nome? Cláudio, porque como eu trabalhava, Você eu pediu para fiquei ser um Nirava nome só. Cláudio, Tá. porque a partir daí que eu recebi o Sanders, eu passei a ir trabalhar de terno vinho, gravata vinho, né? Adoro. Numa empresa que só admitia que você usasse ou marrom, ou cinza, ou azul escuro. Aham. Lá foi. E com E mala. aí? E E aí, com mala. Com mala do Com Osho. conta mala. pra gente. Ah, cara, isso aí é outra história. Tem que ter outra sessão para contar essa história. Você sabe que Bom, para minha sorte, eu tinha um vizinho, Saniasen, que é o Paribuda, que trabalhava na Embratel, que era brasileiro ainda nessa época, né? Não tinha sido vendido. Ele trabalhava no laboratório técnico lá, ele era o gerente, né? E o Paribuda e eu nos encontrávamos para almoçar, e os dois de vinho, etc. Enfim, eu fui chamado de tudo, de maluco, né? Carimbaram aqui na minha testa, maluco e tal. Mas o estado em que você fica fazendo dinâmica e Kundalini todo dia, assim, você não dá a mínima para nada Tá disso. nem aí. Não você está nem sabe, aí. você sabe que eu passei por algo parecido trabalhando num escritório de advocacia em São Paulo. Che- Cheguei com mala por cima da gravata e assim, mas isso a gente já contou numa das primeiras lá que a gente já fez. Queremos ouvir essa história. Mas Eu posso fazer, eu interessante. faço ideia, cara, eu sei o que eu passei. Não, eu sei o que eu Que passei. Mas delícia. a verdade é o seguinte, aqui, bom, um ano depois, eu vi que não era suficiente eu fazer terapia com o Xavier Sachs, e que eu tinha que me aprofundar, né? Eu tinha que ir fundo nessa história. Na verdade, no festival de 1982, que eu fui lá em Rajneeshpuram, no início de Rajneeshpuram, né?
Eu conversei com os terapeutas, conversei com o Tirta lá, conversei com, né, com a organização em si, e formei a ideia de que eu tinha que ficar lá internado assim, de 3 a 6 meses, fazendo os grupos com apoio ali do pessoal e tal, e essa ideia foi bem aceita. Voltei para o Brasil, fui conversar com o meu gerente, que era meu amigo, na verdade a gente acampava junto já há bastante tempo. E disse: Olha, eu preciso de uma licença para fazer isso. Eu não acho que a companhia tenha nada a ver com isso, eu não quero. Eu quero apenas ter uma licença de trabalho para poder fazer, enfim. E aí ele foi conversar lá com o departamento de pessoal, o departamento de pessoal disse: Olha, eu sinto muito, mas não pode, não dá para fazer. Aí eu cheguei para esse meu gerente, chama-se Paulo Meura, e disse assim: Bom, então eu vou te enfiar a porrada e vocês vão ter que me demitir e vão me pagar o FGTS, mas, enfim, vão pagar tudo que tem que pagar para eu poder fazer, porque é um caso de vida e morte, eu não posso não fazer. É a minha vida que está em jogo. Eu devo ter sido tão enfático que ele começou a chorar na minha frente, assim, comovidíssimo, porque ele era casado com uma mulher muito doida e tinha feito todo tipo de terapia, não dava certo e tal. Eu disse: Olha, eu era conhecido como Raposo. Ô, Raposo, aguenta as pontas, cara. Eu vou voltar lá no departamento de pessoal, conversar com o diretor de pessoal sobre você. Foi ao diretor de pessoal, o diretor de pessoal já aceitou a coisa um pouquinho melhor e disse que para eu ir conversar com o diretor médico. E aí eu fui conversar com o Douglas, que era o diretor médico, e ele contei a história para ele, também fui muito veemente, né? E, cara, o Douglas chorava feito uma. E eu digo: Não acredito, o que está acontecendo? O cara ficou comovidíssimo. Talvez ele nunca tivesse visto alguém colocar a vida assim, a limpo, né? E ele disse: Olha, o Raposo, aguenta aí que eu vou conversar com a diretoria mais acima de mim para ver, com o próprio presidente da companhia, para ver como é que a gente vai agir. Claro. E aí essa história voltou da seguinte maneira: tratava-se de um problema médico. Não era uma questão de licença pessoal, nada disso. Eu estava com um problema médico, então isso tinha que ser tratado a nível Na médico. Índia, nos Estados Unidos, não era nem na Índia, né? Tinha que ser tratado nos Estados Unidos, pelo menos. Não, Eles conseguiam entender isso. bom, aí eu comecei a conversar com o Egídio sobre essa proposta e começamos a conversar com Ashton, carta para lá, carta para cá, carta para lá, carta para cá. E esse negócio dentro da companhia foi parar no INSS, porque tratava-se de uma licença médica, né? De mínimo 3 meses. E aí, nessa história, marcaram uma entrevista minha com o diretor de pessoal, primeiro. Aí eu fui Nossa. lá, contei minha história toda, o diretor de pessoal chorava igual uma criança na minha frente, dizendo: Porra, a minha vida também tá uma droga. Esse cara, um negócio inacreditável que aconteceu assim. Eu ficava olhando aqui: O que tá vendo aqui, cara? Onde eu vou, todo mundo chora. Chora, todo mundo tá na mesma situação que eu tô, tá na mesma merda que eu tô, mas não é capaz de falar, não é capaz de dizer. Se abrir. É. Aí o diretor de pessoal concordou completamente com a história e me mandou, por meio do departamento médico, lá da diretoria Não é médica da companhia, possível. eu trabalhava na matriz, me mandou para uma entrevista com um psiquiatra designado perito do INSS. Aí eu fui lá conversar com o perito psiquiatra, trabalhava numa clínica de gente riquíssima, no Rio.
Contei a história para ele e a mesma coisa aconteceu. O coitado do psiquiatra começou a chorar, falando da mulher dele, que a mulher dele fazia terapia não sei quantos séculos, que não adiantava nada, que era uma merda, não sei o quê. E que, Então, tá que ele vendo, me dava mestre? licença para ir, que eu, se eu precisasse de mais de 3 meses, que era só entrar em contato com ele, que ele me daria mais tempo que eu quisesse, não sei o quê. Ele disse, não, não, acho que 3 meses resolve. E fui oficialmente fazer um programa autorizado pela companhia, autorizado por todas as instâncias, com dinheiro oficial, sem, com salário pago, enfim. E eu assim, meu Deus, o que está havendo? Não é possível, isso deve ser É algo, muito sim, né? é Numa terra muito de nãos. sim, né? Muito Muito sim. sim nessa história. Muito sim e muita lágrima. Muita lágrima, Muito choro. muito choro, muita. Mas, o estado de companhias como a IBM era esse. É. Todo mundo, de certa maneira, estava nessa situação. É. Uns poucos conseguiam, né? E aí fui lá para Asnis por ano, internei lá por 3 meses, no, assim, entre 82, final de 82 e 83. Fiquei sendo acompanhado pelo Tirta, ele dizendo que faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Uhum. E no final de 3 meses eu voltei assim, tipo tábula rasa, né? Assim, meio Me diz só uma coisa, como é que como se foi no tivesse me rancho? dado. Como é que foi Cara, no rancho? Você foi. trabalhava na construção do Não, eu rancho? só, eu praticamente só Ou fazia grupos. só fazia Ah, grupos? ah. Entre Ele grupos, estava se às vezes, tratando, afinal. é, aquilo estava pago, É, aquilo tudo era tava, pago, não era tava Aham. grátis, se não. tratando ali mesmo, né? Eu estava fazendo um trabalho assim oficial, né? Era uma primeira experiência que eles estavam tendo, inclusive me chamaram para uma entrevista igual a de vocês aí, e eles achavam que eu era assim alguém muito da parte elevada da diretoria da IBM Internacional. Eu tive que apagar essa ideia da cabeça dele. Mas É. eu te disse que era uma primeira experiência que estava sendo feita no sentido de buscar uma alternativa. Por que alternativa? Porque nessas conversas com o diretor de pessoal, diretor disso, sei que, uma das coisas que eu fiquei sabendo é que o custo médico da IBM era altíssimo, que os problemas de drogas, de alcoolismo, de problemas psicológicos seríssimos, Uhum. psiquiatras, etc., levava a companhia a ter um custo muito elevado nessa área, não só no Brasil. No Brasil até que não era tão alto, era uma coisa internacional. Então essa experiência fazia sentido, né? E, e o Quando Osho, viu o eu... Osho lá, como é que foi? Ah, o Osho, cara, meu Deus do céu, né? Né? Mesmo passando de carro. Nossa Senhora. Teve um... Isso já ainda em 82, né? Aquele... aquele... O festival parecia assim, tinha um pouco de circo e tinha um pouco de tudo, né? De trabalho. E o Osho fazia esse drive-by 2 vezes por dia. E num desses dias eu formava uma fila assim na beira da estrada, né? Hum, Chegava a ter 15 mil pessoas, né, nesses festivais, né? E aí formava aquela fila ao longo da estrada toda, daquele trajeto, não sei o quê. E quando o carro, o Rolls Royce com o Osho dirigindo, vinha, era um troço impressionante, porque os passarinhos estavam sendo cantando, né? Verão, aquela coisa, passarinho, barulho, não sei o quê. Quando o carro vinha, silêncio, silêncio absoluto, assim, palpável, né? Você percebia que vinha uma onda, hum, vinha uma energia vindo assim. E numa dessas vezes, em que o Osho vai chegar, eu estou conversando com outro sannyasi, contando uma piada, aquela piada do Brian, né?
que Jesus está pregado na cruz, mas pregam primeiro o pé e ele, nesse filme, comédia, né? Eu estou contando essa história e a gente está rindo. Aí chega o osso, quando o osso chega, eu tenho assim uma espécie de parada no tempo, né? E caio no meio da estrada, as gargalhadas, assim, gargalhada daquela que você vai morrer. E aí o osso para em frente de nós dois, estávamos os dois, a quem eu estava contando a piada, e uma outra moça que estava do lado ouvindo também, nós três rolando ali no pó da estrada. O Osho dá aquela paradinha assim, olha pela janela assim e faz com o dedo assim, ó, como se estivesse soprando um revólver. Mais um. Cara, eu quase morria eu não conseguia parar de rir, aquela gargalhada me tomando, eu com assim, absoluto silêncio na cabeça, aquele espaço, e todo mundo em volta assim. Depois que o Osho passou, todo mundo em volta assim, eles se iluminaram. Aí quando eles falavam isso aí é que eu ria mais. Ai, que ria, mas eu vou morrer disso. Ai, eu vou morrer. Vou morrer Não podia ter morte, mas linda. não podia ter morte. Não poderia ter morte mais maravilhosa que aquela. Ah, Ah, E a gente ia para o não. discurso, né? Era um galpão imenso, forrado de plástico. E nesse momento, na verdade, o Osho estava em silêncio. Ele não Aham. fazia discurso, ele só dava darshana, né? Hum. Ficava ali com a gente, tocava, tinha o pessoal da música, tocava, então a gente ficava ali. E era aquele espaço indescritível de energia, de amor, Era assim, cara, muito difícil falar disso, muito difícil falar desses momentos, desses encontros, desse festival particularmente. Mas quando eu voltei para fazer a internação, e aí o Osho continuava em silêncio nessa história aí. Então, a gente só tinha contato assim, nos darshans em silêncio, que eram muito impressionantes também. E o trabalho de psicoterapia rolando geral, com eventos assim extraordinários. E quando eu voltei meio tábula rasa, né? Fui entrevistado pelos meus diretores, contei a eles o que eu pude contar da história, do que tinha acontecido. E aos poucos eu fui me integrando com outros colegas que também estavam ligados nessa coisa de meditação. E junto com o diretor médico, nós começamos a fazer um trabalho dentro da companhia para mudar toda aquela forma de lidar com a parte psicológica, alimentar, enfim, toda a parte que os funcionários têm que se aguentar. E o resultado disso, depois de algum tempo, foi uma diminuição de 90% da despesa médica. olha, Esse trabalho que começou na matriz, no Rio, foi aos poucos indo para as filiais, né, do Brasil. E, dados os resultados, acabou indo para o mundo inteiro. Lá, mesmo na época tinha 300 mil funcionários. olha só, você fez parte Que de um processo de transformação da companhia. Mas não é Você- da companhia, é é, uma transformação vamos transformar essa coisa do trabalho em algo humano. pois é. é, mas é isso, Sim, mas justamente isso. você fez essa, Você né? foi o. Não Você foi foi o... eu, foi um grupo Sim, que sim, atuou.
Tá Teve bom. vários agentes, a própria É. diretoria da companhia. Vai ser você que Ok. foi para os Estados Unidos É, lá, pago pelo INSS. ok, ok. Mas, quer Vamos dizer, fazer assim, ó. Vamos chamar assim, ó. Entendeu? Você foi a marcha. Mirava guiado por Osho. É bom, cara, na verdade, o pois é, Osho assim, empurra. eu não tenho dúvida assim, Aham, esse processo todo foi guiado. aham, Não tenho a menor Sim, dúvida sobre isso. O sim, processo todo sim. foi guiado porque as coincidências eram tão absurdas, É os verdade. acontecimentos eram tão absurdos a nível da época. Nós estamos falando da época do golpe militar, hum, É, né? Nós estávamos é, na vigência do golpe militar, então veja não bem. era, o ambiente do país era um Era ambiente tenso. pesadíssimo, não era É, só dentro da IBM que o troço era pesado. é, é, O é. ambiente do país era pesado, né? E me conta E uma coisa, Nirava. esse grupo, ele ganhou o maior prêmio já pago pela companhia. olha, Ah, que legal. e assim, ó, Porque a gente, como é que era isso? A gente recebia, o prêmio era 25% do lucro durante 2 anos. Quer dizer, teve consequências várias, né? Dividido por todo mundo que participou da história. Claro que cada um ficou com uma Uhum, parte que legal. muito legal também. Que legal, que legal. E depois disso, como é que foi? A gente está chegando no fim da live e assim, é o começo da sua história. Mas quer eu ficar por tava, umas 2 horas aqui. Cara, eu tava, eu estou procurando fazer o resumo do resumo. Mas é muito legal a sua história, a gente Mirava, quer assim, saber tudo. é incrível, porque enquanto você estava falando, eu lembrei de outro entrevistado nosso, o Rashid, um artista plástico. Você tem a mesma descrição como dos fatos como um escritor, né? Uhum, Você vai colocando a gente dentro dentro da da história. história, né? Na sua narrativa é muito bacana. Eu acho que a gente vai ter que dar E uma fazer, continuidade para fazer a parte fazer o 2. resto. Essa história da IBM é incrível, Não, incrível, é incrível, cara, É é incrível. incrível, Não, é não é só essa incrível. história mesmo, é assim, todo o né? processo, né? É, é, Por exemplo, esse acontecimento que se dá, eu sentado no banco vendo é. A sua o vida sol para nascer, trás. vejo minha vida toda para trás, é como se fosse um filme em altíssima velocidade, depois aquilo volta. Eu Hum, nunca tinha passado por um troço desse, né? sim. E aquilo ali me deu a compreensão total de que algo ia mudar na minha vida, embora eu não soubesse como ou o quê. Hum, hum, Mas a sucessão de coincidências que foram se dando até eu ir lá e voltar, e tudo que aconteceu depois, foi assim, evidentemente feito, é. né? Ou seja, eu vejo claramente, eu, eu entendo claramente quando o Osho diz assim, é o mestre que chama. Não adianta a gente querer ir atrás. Tem que acontecer, É, né? E tem que haver essa desesperança, entendeu? Esse desesperançar tem que acontecer. Que é o que aconteceu com todos aqueles que foram se tornar sannyasis. É, Eu tenho é, quase sim, certeza que é, todos que se esse tornaram sannyasis, eles atingiram esse estado de desesperançar. sim, esse é um traço acho que meio comum, porque sim. nesse momento você está pronto, né? Isso, nesse momento você está pronto. E acontece, você não É. consegue fabricar uma coisa dessa. Não, Não. Cara, peraí, me aparece um Egídio Xavier Sartre como terapeuta. Como assim? Eu nunca tinha me imaginado indo a uma sessão de psicólogo, com um psicólogo. Uhum, Cara, como é que de repente, assim, um vapt, do nada, hum. né? E Fantástico. cada dia, cada evento na minha vida nesse período, assim, é uma história. Eu não Uhum. sei, É um talvez eu livro. consiga até trazer à baila, trazer de volta. Mas, em segundo lugar, é muito difícil você descrever
esses eventos com palavras, né? Sim, com certeza. Agora, Elas claro, diminuem, né, um pouco a diminui experiência. muito. Agora, Né? para quem também viveu isso, aí dá para entender. Aham. A gente sabe do que você Eu vou está dizer falando. mais, eu vou dizer mais. Hoje eu estava pensando nisso, assim, eu disse, o que a gente faz aqui com esses bate-papos, né, com essas entrevistas, vamos chamar assim, trazer pessoas comuns que trazem a sua experiência, que pode ser identificada por outros que estão em algum ponto do caminho, né? Certo, certo. Acontece bastante. Nós já entrevistamos iluminados aqui, alguns, né? E todas essas pessoas com cada um num ponto. E daí, isso é muito interessante porque às vezes a pessoa está muito lá em cima, é difícil dela conseguir, né, alcançar abaixo, assim, onde estão as pessoas, vamos chamar assim, né? Sem hierarquia, né? Só no ponto Uhum. da estrada, vamos dizer assim, né? No ponto da estrada. Então, eu acho muito importante ter todo tipo de pessoa aqui, todas as idades, gente que teve assim do lado do Osho, cuidou da cama dele, É, Nossa. até Não, eu gente que nem veio imagino, depois, cara. até gente que veio sim, depois, entendeu? Então, é, é muito rico tudo isso. né? Quer dizer, eu Ah, não E o tive nenhum movimento não contato. para, ele não Não para, o para, movimento não continua para. não até hoje. para. Uma Osho coisa, mexe com as pessoas até hoje. Hoje o uma coisa, Osho é a pessoa mais presente nas redes. mas eu, uma coisa a gente tem certeza, Nirava, ninguém passa impune a essa experiência. E você, quando está no ponto certo, da desesperança que você falou aí, daí É, fica mais claro, porque é isso, É né? isso, é É aqui, é isso, por isso. aqui. É aqui, é isso aqui. aí. Tá? Segue. Que- Segue Queria, ali, vai. Eu não contei um episódio aí nessa, Hum, nessa, nessa passagem de coincidências, né? aham. No aniversário de. Quando no dia do meu aniversário, eu já tinha começado a fazer psicoterapia com Egídio, eu estava fazendo dinâmica e tal, e tal, e tal. E eu, no dia do meu aniversário, eu entrei numa livraria. Ó o livro, ó o É livro. uma livraria que é especializada em livros esotéricos, mestres, essa coisa que tinha no Rio. Não tem, essa livraria já fechou. Ela nem era uma loja, era num andar na Rua do Ouvidor ali. E aí eu fui lá e tal, e tinha aquela bancada e eu vi assim, o Egídio naturalmente falava do Osho, né? Falava Bhagwan, do Bhagwan Sri Rajneesh. E tinham três livrinhos, assim, três livros dele. Aí um deles era uma brochura mimeografada fininha chamada Explosão Silenciosa. Aí eu comprei aqueles três livros de presente de aniversário para mim mesmo e voltei para o trabalho, fui para o banheiro fazer aquele devido trabalho que a gente costuma fazer lá, né? Depois do almoço. Se alguém na porta tivesse me parado, por acaso o banheiro estava completamente vazio. Se alguém na porta tivesse me dito, Raposo, olha, você vai entrar aí, mas você vai sair outra pessoa. Eu disse, você está brincando, peixe. Que isso, pô? Ah, pirou das ideias, só sem um parafuso aí. Aí eu sentei, abri a brochura, comecei a ler a primeira página e chorei igual os diretores depois iriam chorar. Aí Eu foi o começo de chorava tudo. convulsivamente, quase aos berros, dentro do banheiro. Não tinha ninguém. E, pô, na hora do almoço, não tem ninguém num banheiro daquele tamanho. Era uma coisa assim. É uma dessas coincidências absurdas. Eu vou sugerir uma coisa, Nirava, Temos que que parar. não, o que é? A gente faz o seguinte, tá? Já fica aqui vamos combinar com você, fazer uma número dois, e daí a gente já sabe o ponto onde paramos, que foi no banheiro. No número dois. Pois é, não, descarregava, enquanto eu descarregava, Tá. né, Uhum. a Uhum. famosa merda mental,
a Sim. luz entrava. Uau, uau. Você tem Assim, esses foi livros ainda aí, você? Ou não? eu vou até procurar, porque Ah, na volta próxima e você vai meia mostrar. eu empresto para alguém, mas com Tá. certeza a gente encontra na rede. Que legal, que Querido, legal. eu queria sugerir a você que depois dá uma olhada no Facebook, Tá, nessa transmissão de hoje, ela fica lá, tem muita gente Sim. fazendo comentários ali, eu acho que alguns amigos seus também. E daí vai ser legal. É provavelmente. sempre a gente recomenda dar uma olhadinha depois. E fica aqui um convite já Para a no ar. próxima, né, Tá, gente? Na A próxima a gente tem que gente. ok. fazer agora, continuar essa história. Isso, Vai tá ficar o muito. gostíssimo de Quero Mais. Isso aí, querido. Muito Muito. obrigado. Muito grato a vocês e a todos que estão presentes aí assistindo, porque é muito bom a gente poder compartilhar, Ai, que poder delícia a sua abrir a história. alma, Muito assim, legal. contar e sabe, cara, é assim maravilhoso, maravilhoso assim, a gratidão que eu sinto todo dia é absurda, porque Hum, amado mestre, isso. A gente sempre. Amado mestre. Eu costumo fazer as publicações, eu faço um textinho ali, eu sempre digo que nossas entrevistas são livros vivos. Aqui, né? Livros falantes, livros eu vivos. escrevi alguma coisa, eu já escrevi alguma coisa sobre isso, mas eu nunca Tá? fico É. satisfeito, eu não dá para. Ah, você tem que escrever, ser escritor. Eu já escrevi alguma coisa. Eu depois vou Mirava, o mandar para você. significado do teu nome ficou faltando. Qual que Então, é? depois de Nirava Cláudio, eu pedi um segundo nome, porque não fazia sentido aquela história de querer enganar todo mundo, porque eu estava de vinho e mala pendurada, e eu pedi o segundo nome. Aí veio Nirava Prazado. Então, no duro, eu deveria ter sido chamado de Prazado. Mas o Nirava já estava tão Já estava divulgado que eu grudado. E ficou grudado, Nirav. eu fiquei Nirava. E Nirava Ne- significa Silêncio. Isso. silêncio, É, silêncio. ni em sânscrito é não, né? Rava é ruído, som, Ah, música, né? tá. É sem som. E isso é uma piada do hoje, porque, caracas, é mais uma Oscar! piada. E o prazado significa presente. Então, meu nome deveria ter sido traduzido inicialmente como presente do silêncio. Ó. E isso é uma verdade. Presente veio do silêncio. Amados, Que hasta lindo, la que vista. lindo. Até breve, Até muito Até em breve. 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 E a gente já vai agendar uma próxima, porque a gente quer continuar ouvindo essa história. Muito bom, querido, muito bom. E Então sanguinha, tá. gente, vocês querem também, né? A gente vai E- marcar, eu prometo. Semana que vem tem mais. Terça-feira que vem temos uma linda convidada. ok, vou Beijos a participar também. todos. Ah, É a por mesma hora, favor. 20 horas, tá? Terça, 20 20 e 20. horas e 30. 30. 20 e Tá 30. bom, tá bem. Eu estarei junto com vocês. Ah, legal. Joia. Boa Tchau, noite. Perfeito. tchau. Tchau, Tchau. tchau, queridos. Tchau. Boa noite, Sanguinha. Boa noite. Até terça que vem.